Boa tarde, tudo bem? Como eu prometi, falei lá no meu grupo do desafio, né, que eu estaria ao vivo hoje. Dá uma coradinha aqui no rosto. Isso. Falei que eu estaria aqui ao vivo. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Ah, paz, tudo bom, Márcia? Agora que eu identifiquei o nome com a foto, que bom te ver por aqui, gente. Então, eu tô fazendo essa live hoje porque eu não sei quantos sabem, né? Quantos vão assistir, que sabem que eu tenho um grupo de um desafio, Bora Que Agora, né? Um grupo voltado para mulheres, para a gente motivar a vencer a procrastinação, né? Desenvolver novos hábitos e deixa eu fechar aqui. E hoje a gente começou no dia 1º de fevereiro. Passamos uma semana linda falando de autoconhecimento, montamos nosso inventário pessoal, desenvolvemos, né, a habilidade da escrita, que é algo muito gostoso de fazer, né? Como eu falei ontem com elas, né? Quem for assistir essa live que é do desafio, da importância da escrita, que quando a gente escreve, a gente se organiza, né? Quando a gente escreve, a gente desenha a situação, então a gente tem mais capacidade, né? Mais facilidade para intervir. Então a escrita é uma ferramenta muito interessante, muito poderosa, né? Para desenvolvimento pessoal, para organização. Então eu estimulo sempre as meninas a estarem escrevendo, né? Às vezes tem um insight criativo, a gente tem, né, o nosso baú do tesouro, é uma experiência bem bacana, né? Nós fizemos um baú do tesouro, uma caixinha para esse período, né? O desafio vai de 1º a 28 de fevereiro. Fizemos uma caixinha para a gente guardar ali, né? Materiais criativos, canetinha, durex colorido, adesivo, o que fosse sendo usado, né, para esse processo de construção desse desafio. E desafiei as meninas também a terem um caderno para escrever essas experiências, né, para como se fosse um diário mesmo de viagem, né, nessa viagem desafiadora de vencer a procrastinação, de intensificar bons hábitos, de transformar hábitos nocivos, de adquirir, né, hábitos melhores. E a gente está aí nessa luta, né, uma pelas outras, e tem sido algo muito gratificante. Então, na primeira semana de fevereiro, nós passamos a semana inteira juntas, ali, né, no grupo do WhatsApp, nos falando todos os dias, fazendo tarefas diárias ali, meditando, né? Tem uma série lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube tem, né, uma série de meditações para 7 dias na semana, que também tá bem legal. Então, assim, a gente passou uma semana intensa. Nessa segunda semana que passou, né, nós falamos sobre, mais especificamente sobre hábitos, né? Quais são os nossos... Nós usamos um pedacinho da matriz SWOT, né, que é uma ferramenta administrativa para análise situacional, que é muito bacana, né? Você perceber ali as suas potencialidades, seus pontos fortes, né? Que você precisa... O Joel J, que eu gosto muito, ele vai dizer isso, né? Se você focar nos seus pontos fracos, você vai se tornar uma pessoa medíocre. Mas se você investir nos seus pontos fortes, né, você vai romper. E é isso que a gente falou muito na semana passada, né? Olhar, foi um encontro só, né? Já não mais esses encontros diários, mas uma tarefa semanal. E nós falamos sobre isso, sobre analisar os pontos fracos, os pontos fortes que a gente vai intensificar, que a gente vai investir neles, e também nos pontos fracos a gente estabelecer estratégias, né, de como a gente pode superar as nossas fragilidades. Então, assim, foi uma semana também, eu creio, muito produtiva. E nós estamos iniciando a segunda semana hoje, né? Geralmente eu posto as atividades logo de manhã cedinho, porém hoje eu comecei a fazer um vídeo muito, muito especial. Fiz o vídeo, quando eu estava editando, eu perdi o material do vídeo. Puxa vida, né? Eu estava editando para poder levar para o YouTube, porque aí a gente consegue um tempo mais extenso, né? Levar para o YouTube e compartilhar com as meninas do desafio. Eu perdi o material, mas tudo bem, isso acontece, ossos do ofício, não é isso que vai paralisar a gente, né? Vamos superar, vamos fazer igual o rio, né? O rio, quando ele vê um obstáculo, ele não para, ele contorna. E é por isso que
Às vezes você vê um fiozinho de rio passando no meio das pedras, mas do outro lado você vai ver um açude, um lago bem grande, né? Porque de tanto insistir, as águas do rio acabam vencendo o desafio, né? E conseguindo ali algo grande. E assim é a nossa vida, né? Quando a gente vê o desafio, a gente suplanta, a gente supera, lá do outro lado a gente alcança algo maior, né? E hoje, essa semana, nós vamos falar sobre medo. Porque uma das coisas que impede a gente do novo, de ousar no novo, muitas vezes é o medo. O medo de se reinventar, o medo do que se vai perder ao longo desse processo, porque a grande verdade é que sair da zona de conforto implica também perdas, né? Você abre as suas mãos para algo maior e às vezes aquilo que é medíocre, aquilo que mas que você tem um apego, vai cair para que você possa segurar algo maior na sua vida, né? E o medo é muito característico de quem quer viver o novo. Aliás, o medo, que é o tema de hoje, o medo ele é algo que está no ser humano, é intrínseco à vida humana, né? O homem primitivo, por exemplo, ele já via essa questão, né? Nós temos aí no nosso cérebro uma área, né, que controla as emoções, o comportamento humano, e já foi feito estudos sobre isso, como essa área ela é alterada, né, diante de situações ameaçadoras. No nosso cérebro existe, no sistema nervoso, existe um mecanismo de luta e fuga que envolve o medo e que é protetivo, né? Por exemplo, o homem primitivo lá, né, que ele tinha que caçar, ele tinha que entrar na selva, ele tinha que vencer desafios para se alimentar, para sobreviver. Então, se ele não tivesse esse mecanismo de luta e fuga, que diante de uma ameaça ele reagisse, né, que é esse mecanismo que quando você está diante de um perigo iminente, aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca para que você consiga fugir diante dessa ameaça, né? Isso é muito primitivo, isso tem nos animais, né? Então, o medo, ele permeia o nosso sistema nervoso e ele não é algo ruim, pensando nesse ponto de vista de que ele é necessário para nossa proteção. Porque também se ele não existisse, sair ali né, com a cara e com a coragem, enfrentando qualquer risco sem raciocinar sobre ele, né? E com certeza em alguns momentos a gente não ia ter um bom resultado. Porém, o medo, quando ele se torna algo paralisante, aí sim ele tem um efeito nocivo para nós. Vamos pensar lá no homem das cavernas, né? Lá no homem primitivo, né? Digamos assim. Se esse medo, tem um animal feroz lá fora, eu preciso caçar, eu preciso pescar, mas tem um urso, tem um leão lá fora. Imagina se ele permite que esse sistema límbico, que é um sistema primitivo, o controlasse. Então vou ficar aqui dentro da caverna porque tem um animal feroz lá fora. Já parou para pensar nisso? A gente não estaria aqui hoje. Porque a espécie ia acabar. Porque ele ia ficar dentro da caverna. Isso fala com você? Isso ressoa em você, o que eu estou falando? Tenho certeza que algumas pessoas já estão percebendo, se identificando com isso. Porque o homem ia ficar lá dentro da caverna, não ia pescar, não ia caçar, não ia tomar a luz do sol, ia morrer. E acabou a espécie humana, por causa do medo. Mas Deus é tão perfeito em tudo que faz, que Ele nos deu uma mente que raciocina, né? O nosso córtex pré-frontal ali, que é a área do cérebro responsável por tomada de decisão, não algo instintivo, mas algo racional, diz pra gente assim: ei, enfrenta, bola uma estratégia aí pra vencer o urso, pra vencer o leão. Como é que você pode, ou se não vencer, mas escapar dele sem ser pego, para que você sobreviva? E com certeza, ao longo desses milhares de anos, o homem foi desenvolvendo habilidades para ultrapassar os perigos, para vencer o medo e ultrapassar os perigos. Para ter esse controle, não permitir que o medo o controle.
E trazendo para nós, assim, né, pro que trata esse desafio, pro que trata o que a gente tem falado nesses dias, né, bora que agora é o tempo de conquistar, é o tempo de vencer a procrastinação, é o tempo é agora o tempo de tirar aquele projeto do papel, é o tempo de se reconhecer, né? Nós passamos aí uma semana trabalhando em autoconhecimento, trabalhando em saber quem nós somos, as nossas virtudes, o quanto somos capazes de entregar algo bom, não só para nós, mas para o mundo que nos rodeia, né? Daquilo que nos agrada, daquilo que nos entristece, das nossas potencialidades. E aí a gente não pode permitir que o medo em nós nos paralise. E a gente precisa identificar esses medos. Muitos medos, eles são imaginários, gente. São crenças limitantes, que as circunstâncias, e você não é culpada disso, as circunstâncias travaram isso, né? Estabeleceram algumas mentiras, alguns enganos na nossa mente de que nós não somos capazes, de que nós não podemos, que geram medo de tentar de novo, medo de fazer. Às vezes lá na infância, né? Ouvir, você não é capaz, você é isso, você é aquilo, palavras negativas que ficaram guardadas na nossa mente e que hoje geram medo. Que alimentam o sabotador que existe dentro da gente. Que diz que a gente não vai conseguir, que diz que isso é demais pra gente, ou que diz que é perigoso demais. Nossa, perigoso demais. Mas tem um monte de gente fazendo e dando certo. E esse medo, ele não pode prender você e nem a mim na caverna. Nós não podemos... O medo, ele precisa de limite. Ele precisa de limite. Dar limites ao medo. E como eu faço isso? Vendo quais são os medos imaginários. Existe uma pesquisa que foi feita, eu já postei sobre ela em algum momento aqui no Instagram, que pegaram um grupo de pessoas. O que está preocupando você? O que te preocupa? Aí elas listaram as preocupações. E no final da pesquisa, o que eles identificaram é que 99% daquilo que aquelas pessoas temiam, que preocupava a mente, não aconteceu. Pensa, 99% daqueles medos eram imaginários. Elas estavam gastando energia, talvez se sabotando, se paralisando. E em 99% dessas situações, aquele perigo não existia. E muitas vezes com a gente é assim. A gente paralisa por um perigo que não existe. Então, assim, mas aí o importante é trazer isso para a consciência. Conversar com o seu medo. Hoje eu estava conversando com a minha filha, ela tem muito medo de aranha, né? E ela estava tomando banho, de repente eu dei um grito. Olha só pra vocês terem uma noção de como o medo é algo assim, quando a gente avalia, analisa a situação, a gente percebe que é algo que a gente deixa crescer, é algo que a gente nutre, que a gente alimenta. Por isso que ele cresce. E ela deu um grito. Aí, quando eu fui ver, ela estava matando a aranha. Ela era pequenininha, já estava matando a aranha. E ela matou a aranha. Mas ela disse assim pra mim: mãe, olha pra ver se não tem outra aranha ali. Eu falei: mas minha filha, não tem. Mas mesmo que tivesse, você já matou essa. Você foi corajosa o suficiente pra matar essa aranha. Presta atenção, você acabou de realizar um ato heróico. E por que você vai permitir que esse medo continue te atrapalhando de tomar seu banho? Ou dependendo que eu esteja aqui. E aí eu conversei com ela, eu falei: minha filha, imagina que alguém te convide quando você for um pouco maior. Vamos passar um dia na fazenda, uma semana, férias na fazenda. E na fazenda tem esses animais, imagina. Eu não vou poder ir sempre com você. E você vai deixar de desfrutar de um passeio, de algo bacana, por um medo que você mesmo sabe que não é necessário. Você acabou de matar a aranha. E é isso.
Às vezes a gente vem de desafios enormes. Às vezes a gente acabou de matar o leão e tá com medo do leão que tá lá fora, mas você sabe matar o leão. Você consegue, a vida já te ensinou, as circunstâncias já te ensinaram. Não é à toa que você tá aqui, porque quem tá assistindo essa live, quem tá nesse desafio, é porque não é uma pessoa que fica escondidinha embaixo da cama. É alguém que tá ousando fazer algo extraordinário da sua vida. Então você já matou muito leão pra chegar até aqui. E por que você tá com medo do leão que tá lá fora? E talvez você só tá vendo a sombra do leão, porque quando você for olhar, é um gatinho. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Conversar com medo. Eu estou com medo disso por quê? Qual é o tamanho desse inimigo imaginário? Algumas pessoas elas têm medo de entrar num novo relacionamento, por exemplo, porque os relacionamentos anteriores fracassaram. Tem medo de investir na profissão porque teve um começo traumático. Ontem nós fizemos uma live, eu e a Fernanda, a gente estava falando sobre isso. Existem pessoas que têm traumas da profissão, que abandonaram a profissão porque tiveram um começo traumático. Só que as coisas, os ambientes, eles mudam. Nós mudamos. A história do elefante, né, que você com certeza conhece. Quando o elefante é bebezinho, eles colocam uma estaca lá e pá, prende o elefante. Bebezinho. Amarra a corda, né? O pescoço do elefante, amarra a corda na estaca. E pro elefante beber, aquela estaca é pesada para tirar do chão. Então ele tenta a primeira vez se soltar, tenta a segunda vez, a terceira. E ele começa a acreditar que aquela estaca é mais forte que ele. Passam-se os anos. Aquele elefante de alguns quilos passa a ser um animal de toneladas. E ninguém troca a estaca. A estaca é a mesma. Só que na mente do elefante, aquela estaca, aquele inimigo imaginário, ele tá vendo ali, mas na mente dele é mais forte do que ele. A força imaginária do inimigo, né? Porque o inimigo ele tá vendo, mas a força imaginária, ele acha que o inimigo tem força. Porque há um tempo atrás tinha. Mas ele mudou, ele evoluiu, ele cresceu. Da mesma forma que você. Talvez naquele tempo, naquela circunstância, naquela situação, você não tinha força mesmo. Você não tinha habilidade mesmo. Né? Eu vou usar minha profissão. A gente se forma na faculdade, eu sou enfermeira, a gente se forma na faculdade. E a gente já chega cheio de medo, a gente não tem habilidade. E muitas vezes foi o que aconteceu comigo, né? Vou abrir um parênteses aqui para falar de um testemunho pessoal. Mas aconteceu comigo, eu sofri demais. Porque as pessoas se aproveitavam da minha insegurança, da minha falta de habilidade, do meu medo. E isso me paralisou por muitos anos. Por muitos anos. Ao ponto de eu desejar deixar a profissão, né? Enfim, isso fica para outra live. Mas hoje eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais a mesma enfermeira insegura de 2007. Então vai fazer 15 anos, de 15 anos atrás. Ganhei essa caneca aqui, ó. Eu peguei por coincidência. Ó, pense numa enfermeira retada. Hoje eu sou essa enfermeira. Hoje eu sou essa enfermeira que aprendeu com as circunstâncias. Assim como você é essa mulher que aprendeu com as circunstâncias e evoluiu. Tinha muitas debilidades antes. Eu tinha, claro, eu sabia posicionar uma veia. Mas eu não sou mais essa. Então aquela estaca que me prendia lá atrás não me prende mais hoje. E se vier uma estaca maior, eu entendo que eu venci aquela estaca lá e vim me aperfeiçoando. E à medida que a gente se aperfeiçoa, as dificuldades e os desafios se aperfeiçoam também, vão ser maiores. Toda terra boa tem gigante. Os desafios vão ser maiores, é claro que vão. Porém, você também cresceu. Você também é maior. Então, assim, a tarefa dessa semana, o que a gente vai refletir essa semana,
Traz para a consciência os seus medos. O que tem te impedido? Do que você tem medo? Talvez você vai dizer, eu tenho medo de aranha mesmo. Conversa com esse medo. Conversa com esse sentimento. Conversa com essa emoção. E perceba que você é muito maior do que ela. E é claro, tem coisas que precisam de ajuda profissional? Tem. Terapia, enfim. Mas o que você não é que você não possa. O que eu não te aconselho é deixar isso te paralisar. Se você perceber, olha, esse medo é surreal. Eu precisei de terapia e preciso ainda. Porque algumas coisas estavam muito enraizadas. Mas o que eu não poderia deixar é isso me paralisar. Isso me estagnar. Então, peraí, esse medo aqui eu posso vencer. Mudando de atitude diante dele. Medo de falar em público. Tenho medo de falar em público. Medo de pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? Por exemplo. Mas peraí, eu me preparei para isso. Eu sei do que eu vou falar. Eu tenho segurança no que eu vou falar. Então esse medo vai ficar para lá. Quando ele vier, eu vou dizer pra ele assim, eu sei do que eu tô falando. Eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas capacidades, das minhas habilidades. Não vai me paralisar. Agora tem outras questões, principalmente aquelas que vêm, como eu falei, lá da infância. Aquelas que vêm lá, né, que são crenças, igual o elefantinho, que são crenças que foram estacadas dentro de nós. Realmente precisa de ajuda profissional. Muitas vezes precisa de terapia, né? Existem terapias, eu gosto muito, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, que é essa que vai te expondo aos poucos, para que você perceba que você tem as ferramentas para vencer, né? Essas limitações, enfim. Muitas vezes precisa mesmo procurar ajuda profissional, mas o que você não deve é permanecer na caverna. Sabe, é permanecer ali desnutrida nas suas emoções, nos seus sonhos, nas suas realizações, porque existe um medo te boicotando, um medo te paralisando, um medo dizendo pra você que você não pode, que você não é capaz. Você é sim. Você é fabulosa. Você é incrível, extraordinária. Você merece sair dessa caverna. Você merece ver o mundo aqui fora. Ainda que aqui fora seja uma selva. Porque é. Mas até chegar aqui você está sendo preparada para enfrentar esse lugar. O perigo vai sempre existir, como sempre existiu na história da civilização. Os perigos estão aí, de verdade. Mas pensa nisso que eu te falei, como a gente começou essa live. O homem primitivo lá, ó, ele precisava sair para caçar, para se alimentar, para tudo. E ele teve que enfrentar. E o que mostra que ele venceu é que hoje nós estamos aqui, milhares de anos depois. E é isso. As gerações que virão a partir de você vão te agradecer por você ter enfrentado os seus medos e avançado. Então é isso, eu te falei muito, essa live já se estendeu. Mas essa semana nós vamos encarar nossos medos de frente. E vamos vencê-los e vamos avançar. Bora comigo? Bora que é agora. Um beijo, meninas, meninos que porventura vão assistir essa live em algum meio de comunicação, alguma plataforma digital aí, né? É isso, bora que agora é o nosso tempo. Excelente terça-feira. Excelente tarde. Excelente dia. Excelente semana. Excelente mês. Excelente 2022. Excelente vida pra você. Tchau.